Ao tempo que a saga humana começava a criar outras possibilidades, é sabido que os estudos mais antigos que até agora são catalogados é que o homem, de certa forma, ele é originário do território africano. Pelo menos, né, é o que diz a paleontologia, a arqueologia e as pesquisas que estão em evidência. Nessa condição, uma das grandes inquietações que podemos levantar é a respeito do processo de migração que os homens, com o passar do tempo, tiveram disponibilidade de buscar justamente para suprir os desafios para com a natureza. É entendido que não tem vida humana que seja, de certa forma, distante de territórios propensos à agricultura, como também ao estágio de água, principalmente em regiões de acúmulo, que possa permitir o seu sustento. Como também é entendido que, naturalmente, a espécie humana ela se adapta, como foi discutido anteriormente nesse estudo. Então, assim, nós temos povos que vivem em regiões mais complexas, mais distantes, principalmente das condições relevantes de dignidade. Por essa situação, só fortalece, né, o vínculo de que a espécie humana ela é mutável às suas necessidades e ela é adaptável aos ambientes mais hostis. Nessa jornada, o homem, de certa forma, ele parte para outros lugares do mundo, oriundo a algumas de suas curiosidades, algumas de suas perspectivas e possibilidades de manter o bando, a prole, enfim. É importante dizermos também que mesmo no século XXI, nós encontramos povos que ainda vivem das maneiras mais rudimentares de trabalho e condições de sobrevivência. Em pleno século XXI, nós ainda temos povos que vivem no estilo paleolítico, no estilo neolítico, das regiões também, podemos dizer, modernas do mundo, né? Ou seja, é bem complexo esse entendimento, mas ele é urgente. Para se ter uma ideia, a modernidade, a era da informatização, a era principalmente da revolução tecnológica, ela não atingiu todos os povos. Existem povos que ainda mantêm o seu estilo de vida originário dos seus antepassados. Nessa condição, a própria arqueologia ela formula algumas inquietações acerca de uma das perguntas bem relevantes para esse período, que é como foi a chegada do homem ao território asiático, ao território americano, né? Levando em consideração que a locomoção ela é por terra, nesse período, o homem, de certa forma, ele sai do território africano, né? Apesar de que em algumas perspectivas de estudos, né, em algumas análises, o homem, ele, de forma remota, ele consegue também atribuir, né, algum desenvolvimento, mesmo que tímido, mesmo que arcaico, com o passar dos anos, até a dominar a arte, podemos dizer, da navegação. Essa ideia ela é uma ideia que vai desaguar daqui a pouco, literalmente falando, numa das visões da chegada do homem americano, que foi a ideia da teoria de Clovis, né? Porque há uma ideia de que o homem teria saído da África e contornado alguns territórios até a região de onde hoje é chamada Ásia, e a partir dali conviveu com alguns períodos bem de destaque, que seria a era do Holoceno e a era do Pleistoceno, popularmente conhecida como a era da glaciação. Então há um canal específico entre a Ásia e o continente americano, denominado Estreito de Bering. Com o congelamento, né, desse período da era glacial, foi criada uma espécie de ponte, né, uma ligação entre esses dois territórios, provavelmente daí de onde tenha vindo a passagem
do homem ao território americano. E é nessa ideia que surge uma outra remota, mas é uma ideia em estudo, em análise, que o homem poderia ter vindo, né, via fluxo naval ao sul do território da América. Essa ideia ela carrega algumas complexidades, né, haja vista a própria dificuldade que o homem enfrentara, tanto para suas complexidades de sobrevivência, mas jamais a gente pode destoar a uma relativa inabilidade que o homem porventura tenha tido, haja vista que nós somos produtores de cultura e o homem ele tem um intelecto a seu favor para utilizar, né, das situações mais simples para facilitar a sua existência no meio, como já foi anteriormente mencionado. Nesse complexo de informações, a gente pode também relevar o papel da arqueologia, né, oriundo a dezenas e centenas de sítios arqueológicos que são encontrados no território americano. Mas esse ponto é um ponto de bastante relevância, porque o que seria da história, o que seria da historiografia, ou o que seria, né, da interpretação desse período tão complexo que é a pré-história, se não fosse a paleontologia e a arqueologia, né? Esse elemento é importante a gente frisar, porque dele a gente pode identificar a projeção, principalmente de sobrevivência da nossa espécie, né? Porém, aqui abrimos um outro relevante momento de discussão, que é os primeiros ciclos de povoamento catalogados por essas ciências, e entre elas a gente pode mencionar de forma bem direta, né, dois grandes povos da antiguidade que foram fundamentais para criar essa projeção do que seria a perspectiva de organização social. Uma delas é o povo da Mesopotâmia e também o Egito. Antes de trazer à tona a Mesopotâmia e antes de internalizarmos para o estudo do Egito, a gente precisa comungar de alguns saberes, né? Veja, foi mencionado que a facilidade do homem de se condicionar a uma perspectiva de organização social só é possível a partir do momento que o homem evoluiu, oriundo do que foi forçado pela era do Neolítico. Ou seja, um bando de caçador-coletores ele só iria ascender para as outras dimensões a partir do momento que ele ficou sedentário, que ele percebeu que a agricultura ia criar um enraizamento de dependência e a partir dali criaria-se canais para aumento demográfico, para instituição do que seria o eixo de organização do trabalho, como é que seria a complexidade de quem organiza a agricultura, quem cuida da parte dos sacerdotes, quem cuida do eixo religioso, quem são os homens preparados para a arte da guerra, quem são os que, de certa forma, vão estipular aquilo que a gente entende dos primeiros saberes, né, da matemática, do entendimento da astrologia, de entender os ciclos da natureza, quem vai guiar esse povo em uma estrutura de organização político-administrativa, né? Como é que se vê a nascente de uma necessidade real, que para um bando de caçador-coletores, de repente você ter 5 mil pessoas, 10 mil, 30 mil, como é que surgem esses primeiros eixos urbanos? E é a partir dessa pequena reflexão que a gente abre o eixo para discutirmos esses dois povos, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, fundamentais para o entendimento dos primeiros ciclos urbanos e a projeção e o enraizamento do surgimento de tantas outras nações e estados que vão se configurar a partir desse momento na saga e projeção da espécie humana.